Olá, eu sou a Selma Nascimento, professora de corte e costura, e seja muito bem-vinda à nossa nova edição do curso gratuito Costureira Bem-Sucedida. Aqui nesse curso gratuito você vai aprender comigo como cortar e costurar as peças mais lucrativas da costura. E ao costurar essas peças, você vai aprender que é possível ganhar de 3 a 5 mil reais todos os meses costurando de dentro da sua casa. E tudo isso será possível tanto para você que nunca costurou absolutamente nada, quanto para você que já é costureira, mas que não está nada feliz com o ganho da costura. Enfim, independentemente de como você está agora, aqui nesse curso gratuito, você já vai sair costurando as peças mais lucrativas da costura para finalmente ter um excelente retorno financeiro com a sua costura, ganhando de 3 a 5 mil reais todos os meses sem sair de casa. Nesse momento, talvez você esteja pensando: ah, isso é bom demais para ser verdade. Essas peças não existem. Não dá para ganhar tudo isso com a costura. E a verdade é que elas existem sim. E são as peças de lingerie, calcinha, sutiã, baby doll e por aí vai. Se você não acredita em mim, olha só o que essas minhas alunas que hoje em dia costuram apenas lingerie me disseram. Muito, eu até me emociono, sabe? Porque, nossa, tu não tem noção da mudança e da transformação que foi na minha vida. Eu falo coisa para todas que estão aí do outro lado. Se você tem um sonho, tem vontade, vai atrás, porque tu é capaz e tu consegue. Porque, como eu falei, eu vendia lençol, só que lençol é uma coisa que vende hoje, mas eu queria uma coisa que vendesse todo dia. E hoje eu vejo o que a lingerie me trouxe, o que ela fez por mim, porque ela levantou a minha autoestima, eu fiquei uma pessoa mais feliz, mais alegre, hoje eu me sinto útil, hoje eu me sinto realizada. Hoje eu estou tirando em torno de 2.500 a 3.000, porque eu não consigo produzir tanto. Eu tenho demanda para bem mais, só que eu não consigo. Hoje eu te digo uma coisa, que se eu tivesse outra pessoa, com segurança, eu estaria ganhando já uns 7, 8 mil reais por mês. Vivo de lingerie há 4 meses. Eu, desde os 17 anos, eu costurava sobre medida. Depois eu costurei por 20 anos. 20 anos eu nessa luta, né? Levantando 6 horas da manhã, costurando até 11h30 da noite. Depois, até 11h30, costurando sob medida, por encomenda. Encomenda, isso. Levei todas as minhas máquinas e no dia do meu aniversário eu falei: 60 anos, uma vida nova, né? Primeiro dia, já vendi bem. Segundo dia, vendi bem também. O primeiro mês, já tirei 5.600. Falei, nossa, porque eu não tirava nada, né? E daí, esses meses, cada mês melhorando mais, graças a Deus. Olha só. O tecido plano eu tirava um salário e meio, quando eu fazia bem mais no final do ano. E agora com a lingerie, eu tô tirando, dá quanto? Quase uns 5 salários. E sabe qual o mais incrível? A lingerie já pode te trazer um resultado muito rápido, como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Débora. Comecei a confeccionar, falei, eu vou sair para vender. E chama o pessoal aí para tomar café aí na tua casa, enfim, reúne na rua ou o que for, vou descer com essa mala. E minha irmã falou, tá bom. Enchi a minha mala e fui. Quando eu fui, eu cheguei com a mala lá, Selma, eu vendi, foi 1.000 ou 1.100 reais em 4 horas. Olha só. Eu lembro que eu fiquei espantada assim, eu falei pro meu esposo, mas rapaz, não é que o negócio é bom? Eu fiquei tão feliz, porque eu pensei assim, você pensa, quanto é um salário mínimo, Selma? 1.200 e pouco? Não estou sabendo, é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso. Quantas pessoas trabalham o mês inteiro para poder ganhar um salário mínimo? Eu fiz 1.100 reais em 4 horas. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que quando as minhas alunas chegam lá, elas sempre usam a mesma frase: eu estou vivendo de lingerie, porque apenas costurando lingerie
elas se tornaram costureiras bem-sucedidas, ganhando muito bem apenas com a lingerie. Eu realmente vivo de lingerie. Hoje eu vivo de lingerie. Hoje eu consigo viver só do meu trabalho com lingerie. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu vivo de lingerie. Hoje estou vivendo de lingerie e estou muito feliz. Eu posso dizer para vocês que eu vivo de lingerie. Somente de lingerie agora. E estou vendendo muito, graças a Deus. Eu estou vivendo de lingerie. E agora você que pode ser a próxima costureira a se tornar bem-sucedida vivendo apenas da costura de lingerie. Mas por que a lingerie é tão melhor que as outras costuras? Porque somente a lingerie pode me levar a ser a costureira bem-sucedida. Bom, eu sempre digo que somente a lingerie pode te levar a ser a costureira bem-sucedida com a costura, porque é somente ela que tem os 3 principais pilares da costureira bem-sucedida, que são: primeiro, vender bem o ano todo; segundo, lucrar muito alto por cada peça que é feita; terceiro, ser prático e rápido de fazer. Não existe nenhuma outra costura fora da lingerie que te dá todo esse potencial. Por exemplo, veja só o que a minha aluna Joseilda me disse sobre a diferença gritante da lingerie para a costura de lençóis. É outra coisa, é outro patamar, eu posso dizer assim, porque o lucro é bem maior, não tem comparação. E às vezes eu paro e digo assim, fui eu mesmo que fiz. É porque é um amor fazer lingerie, é muito gostoso. Eu amo, eu me apaixonei mesmo, porque realmente eu me sinto bem, tanto fisicamente, né? E quando você para e olha que aquilo dá resultado, e um resultado maior, um lucro maior, então você não quer trabalhar de graça para ninguém, né? Você quer trabalhar no tecido, né? Aquele montão de metro para fazer um lençol apenas. Totalmente diferente da lingerie, né? Que qualquer talhinho, qualquer pedacinho, nada se estraga. Sim. Né? A gente São quantos metros de dentro. tecido? Quantos metros de tecido para fazer um lençol? Eu comprava 3,5. Porque meus lençóis são bem grandes. Fazer um lençol e duas fronhas. Para um lençol e duas fronhas. 3,5 na lingerie é mais ou menos 1 quilo de tecido, né? Ai, meu Deus, muita coisa. É 1 quilo de tecido que rende 1 metro, mais ou menos 12 peças, 3 metros, 36, então rende em torno de mais ou menos 40 peças. Então, ainda tem as sobrinhas que a gente faz um fio dental, né? Isso, então, a mesma quantidade de tecido que faria um lençol, dá para fazer em torno de 20 conjuntos de lingerie, ainda tendo sobrinhas para fazer fios dentais. Incrível, né? E eu quero fazer este cálculo aqui com você. Você viu o que a Joseilda falou? Com 1 quilo de tecido, ela faz um jogo de lençol. E quanto você venderia um jogo de lençol? Então, um jogo de lençol você vai ganhar aí no máximo R$100, eu acredito, uns R$100 com um jogo de lençol. E você sabia que com este quilo de tecido que dá para fazer um jogo de lençol, você consegue fazer 20 conjuntos de lingerie com o mesmo quilo de tecido, ou que custa metade do preço do nosso tecido da lingerie. Então, o mesmo valor investido em 1 quilo de tecido para fazer um jogo de lençol, você pode investir em 1 quilo de tecido para fazer 20 conjuntos de lingerie, que cada um desses conjuntos, sendo vendido a R$70, você vai ter de lucro R$1.400. Então, assim, é um valor tão diferente que não dá nem para comparar. Então, você acha que a Joseilda vai continuar, né? Iria continuar fazendo os lençóis, sendo que ela pode ganhar quantas vezes mais com as lingeries?
Então, quem sabe isso também vai acontecer na sua vida? Quem sabe você também está sendo uma costureira que está ganhando tão pouco como a Joseilda ganhava e agora está tendo a oportunidade de começar na costura de lingerie, para lucrar muito mais com a lingerie, assim como a Joseilda está lucrando. Ah, pessoal, só mais uma coisa, R$70 não é um valor caro para vender um conjunto de lingerie, não. É o valor médio que minhas alunas estão vendendo. Muitas delas vendem um conjunto por mais de R$100. Então me diga aqui, qual outro ramo da costura que é capaz de te dar um lucro tão alto assim? Somente a lingerie pode fazer isso por você. Não existe nenhum outro ramo. E de quantas máquinas eu preciso para costurar lingerie, Selma? Tem muita gente que diz que precisa de ter 3, 4, 5 ou mais máquinas para conseguir costurar lingerie. Mas a verdade é que não. Com o método que vou te ensinar aqui no curso gratuito, você vai ver que é possível costurar lingerie com apenas uma máquina doméstica simples. É de apenas isso que você vai precisar. Por exemplo, a minha aluna Ellen já faz mais de 3.000 por mês com a lingerie, usando apenas uma máquina de costura, a doméstica. Esse mês de dezembro eu já passei mais, acho que foi quase 4 já. Porque Legal. eu vi bastante. E aí eu não fiz só um conjunto, aí eu já ia mostrando todos os modelos de calcinha e aí levava um sutiã, levava assim, a menina levou um sutiã, aí levou 4 calcinhas, 5 calcinhas. Com essa máquina de costura aqui, Talvez a dona nunca ganhou tão bem. A primeira dona dessa máquina, se ela estiver vendo esta live, se ela nunca ganhou esse valor com ela, ela deve estar olhando e pensando, gente, essa máquina fez milagre. Incrível, né? Todas essas histórias. Ser uma costureira bem-sucedida é sim possível e possível para você. Basta costurar as peças certas. E a coisa mais importante para chegar até lá é saber costurar essas peças de lingerie com qualidade. Por isso, nosso curso gratuito será 100% prático, ou seja, hoje mesmo, nessa primeira aula, já iremos colocar a mão na malha e costurar. Hoje vamos costurar a primeira peça mais lucrativa, a calcinha. Vou te ensinar hoje mesmo a minha metodologia usando moldes em PDF que vai te levar a costurar peças perfeitas. Fique tranquila que daqui a pouco, quando formos para a prática, vou te mostrar como pegar gratuitamente o molde em PDF, tá bom? Mas antes de irmos para a prática, para você já começar a costurar as peças mais lucrativas da costura, acho importante você conhecer um pouco mais sobre a professora, né? Talvez você esteja até se perguntando aí, como ela veio parar na costura? Como ela descobriu a costura de lingerie? Por que ela decidiu começar a ensinar? E é isso que eu quero te contar a partir de agora. Primeira coisa de tudo, você não vai ouvir aqui uma história linda e maravilhosa de alguém que sempre costurou por toda a vida e descobriu todo o potencial da lingerie. Na verdade, não. A minha história é bem diferente disso. Eu comecei a costurar por necessidade. Sim, isso mesmo, necessidade. Não estou dizendo que eu não gostava de costurar, muito pelo contrário. Costurar para mim sempre foi minha brincadeira preferida quando criança. Mas apesar de ser apaixonada pela costura, eu nunca tinha tido a oportunidade para ser uma costureira. Então a costura para mim ficou apenas como aquela brincadeira de criança. Até que de repente me pego adulta com 4 filhos, trabalhando na secretaria da escola da minha cidade, em Alexânia. Não vou mentir para você, eu estava esgotada de trabalhar lá. Você deve saber como é a vida de trabalho fora de casa, né? Então,
eu me peguei com 4 crianças trabalhando fora na secretaria de uma escola, ali onde eu já tinha meus filhos em casa, né, para fazer muito barulho. Então, o barulho daquelas crianças na escola estavam me desgastando muito e mais o meu trabalho. Então, eu comecei a lembrar da Marli, né, de uma amiga minha, que começou a me incentivar a costurar, sendo que costurar para mim era algo que eu amava, mas como eu já estava empregada, eu pensava que o dinheiro que eu ganhava ali, né, era o suficiente para aquele momento e que eu estava acomodada, estava tranquila trabalhando naquela secretaria. Então aquela fala da Marli, me chamando para aprender a costurar lingerie. Claro que eu sabia costurar na mão quando criança e não sabia costurar em máquinas, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ter uma máquina para poder aprender a costurar. Então eu lembrava da Marli sempre falando: Selma, vamos aprender a costurar. Ela sendo uma professora, nós então no momento não podíamos parar para aprender a costurar, mas aquela fala dela sempre estava ali: vamos aprender a costurar. Então, com a necessidade de me afastar daquele trabalho, porque eu já estava esgotada, já estava doente, porque eu precisava trabalhar, precisava cuidar dos meus filhos e eu já não estava dando conta. Então eu que não tinha tido a oportunidade de ter uma máquina de costura antes para ser uma costureira, para ser a costureira que eu sou hoje, minha mãe tinha me dado uma maquininha velha mesmo, uma máquina adaptada de motorzinho, aquela bem antiga, né, adaptada com um motorzinho pequeno, que eu nem aprendi a costurar naquelas máquinas de pedal, não tive a oportunidade. Então eu peguei essa máquina e comecei a costurar um sutiã. Fui na cidade, ou seja, fui lá na minha cidade mesmo, comprei alguns materiais, foram os que eu encontrei lá, algo parecido, e fui tentar montar um sutiã nesta máquina. E quando eu terminei de montar este sutiã, eu vi que era possível eu costurar lingerie. Então vi que era possível eu ganhar dinheiro com a lingerie. Então me encorajei. A partir dali, naquela semana mesmo, eu comecei a ver aulas sobre lingerie e corri atrás das máquinas, mesmo com dificuldade financeira. Não tinha o suficiente, porque eu ganhava pouco mais de um salário mínimo. Então corri para comprar uma máquina de costura para eu poder começar. Então comprei uma máquina muito ruim também, uma máquina muito velha, mas eu consegui fazer peças de lingerie perfeita. No meu primeiro mês eu já estava ganhando dinheiro com a lingerie. Então passei por muitas dificuldades, não foi fácil para mim, porque eu comprei a máquina devendo, comprei a máquina sem ter o dinheiro para pagar, comprei ali a prestação, não sabia nem qual material direito eu ia precisar. Saí da minha cidade, fui para outra cidade comprar materiais para costurar lingerie, com dinheiros emprestados, não tinha dinheiro suficiente para isso. Comprei o material errado, porque não sabia quais materiais comprar. E mesmo assim eu consegui montar peças de lingerie perfeita. Então ali eu fui me aprimorando e com um mês eu já estava ganhando dinheiro com a lingerie. Eu que não sabia costurar, eu que nunca tinha pego numa máquina para poder fazer peças de lingerie, aprendi ali na prática, aprendi com toda a dificuldade. E hoje eu, Selma Nascimento, sou a professora de corte e costura de lingerie. Não só vivi de lingerie por uns bons anos, ganhando bem com a costura da lingerie, ganhando bem mais do que o que eu ganhava ali na escola desgastante, como hoje eu sou muito mais feliz com a costura da lingerie, com o ganho da lingerie. Então costurar lingerie para mim foi muito diferente do que trabalhar na secretaria daquela escola, onde eu me desgastava, ganhava pouco e não era nem um pouco realizada, nem um pouco feliz, nem com o que eu ganhava e nem com a minha vida espiritualmente falando, que já estava desgastada, ou seja, eu já estava em depressão ali. E hoje, sendo a professora que eu sou, eu vou te ensinar toda a metodologia, eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender sem passar por todas essas dificuldades que eu passei. E eu só não desisti diante de toda essa história que eu contei, porque eu estava em depressão e precisava mudar toda a realidade da minha vida.
Hoje, olhando para trás, eu vejo como valeu a pena e que eu posso te ajudar a vencer as suas dificuldades também. Ou seja, talvez sair das dificuldades que você esteja passando, assim parecida com a minha, como eu passei lá atrás. Mas, Selma, por que você decidiu começar a ensinar? A verdade é que não foi ideia minha. Até porque eu estava muito focada no meu trabalho de costura e venda de lingerie, que estava me dando um retorno que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Então a ideia de começar a ensinar, ainda mais pela internet, não passava pela minha cabeça. Mais de uma coisa eu sempre tive certeza dentro de mim. Se eu aprendi a costurar sozinha, de uma forma completamente aleatória, sem ninguém do meu lado para me ensinar, apenas com vídeos incompletos na internet, quem tivesse a chance de aprender com a metodologia, passo a passo, como a que eu vou te ensinar neste curso gratuito, iria aproveitar todo o potencial da lingerie de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. Foi então que em 2017, o Jorge, meu compadre, me deu a ideia de começar a ensinar pela internet outras mulheres a costurarem lingeries. E a partir daí, eu comecei a ajudar costureiras por todo o Brasil e por todo o mundo, como por exemplo a Nívia, a Luísa, a Grazi, a Josi, a Rosilene, a Maria José, a Elci e tantas outras, para que assim elas não precisassem passar pelo mesmo caminho difícil pelo qual eu tive que passar. E atualmente eu posso afirmar com toda certeza que quem aprendeu comigo não só não teve que quebrar tanto a cabeça como eu tive, como hoje faz muito melhor do que eu. Hoje, após alguns anos ensinando outras pessoas, eu me sinto realizada por ver que a lingerie está transformando a vida de tantas costureiras pelo Brasil e até fora. É muito gratificante ver tantas costureiras que se tornaram bem-sucedidas com a costura de lingerie a partir dos meus ensinamentos. Mas, Selma, como eu posso aproveitar toda essa oportunidade que é a lingerie? Bom, a primeira coisa de tudo é conseguir costurar peças de lingerie perfeita. Peças lindas, chamativas e de qualidade. E para conseguir fazer isso, não basta apenas pegar um molde pronto, não. É preciso primeiro conhecer a metodologia certa para chegar lá, porque somente conhecendo e usando a metodologia certa, essa que eu vou te ensinar agora, é que você vai conseguir aproveitar todo o potencial da lingerie sem bater tanto a cabeça. Ou seja, mesmo que você ache que costurar lingerie seja um bicho de 7 cabeças, com a metodologia que vou te ensinar agora, você vai ver que costurar lingerie é muito mais fácil do que parece. E é fácil até mesmo para você que acha que nunca vai conseguir por causa da idade, muito pelo contrário. Independentemente de quantos anos você tem, com a metodologia que vou te ensinar, você conseguirá costurar lingeries perfeita. E mais do que costurar, conseguirá ganhar dinheiro, aproveitar todo o potencial que a costura da lingerie traz, e eu tenho alunas que são a prova disso. Na live que você entrou comigo um dia no Instagram, né, todo mundo ficou apaixonado, né? Todo mundo ficou apaixonado na história, e assim, né? Por quê? Né? Falando aqui questão idade, porque muita gente acha, eu tenho 50, eu tenho 60, não dou conta mais.
né? E aí foi muito interessante, né, você ter contado e falado. Não sei se você vai achar ruim, se achar não fala, a idade. Por que eu quero que fale? Por que eu não pergunto isso para ninguém? Para as pessoas sentir que elas são capazes, que elas vão conseguir. Eu tenho 71. E assim, mas eu me sinto ainda, não fisicamente, porque o corpo não ajuda, né? De você fazer o que fazia com 30 anos, com 20 anos, né? Mas assim, a cabeça, eu me sinto como se tivesse 40, 50 anos. Ai, Selma, eu tô com 76 anos. Sibéria diz que consegue fazer 200 caleçons por dia, né? Uma caleçon vendida aí a R$18. Tem 4 sacoleiras que pega por semana em torno de quantos conjuntos? Umas pega 50, 100. Então, em torno de 50, 100 conjuntos. Elas pegam mais, tem semana que pega menos. Então, assim, pra mim, a Sibéria 7, 8, mais ou menos. Pronto, fechou, né? Foram meus cálculos aqui, já tinha chegado nesse valor mesmo. Incrível, né? Acho que ficou bem claro que a idade não é um problema. Mas como é essa metodologia? Bom, deixa eu começar primeiro contando como eu descobri ela. Em uma das minhas tantas maratonas para aprender a costurar lingerie, eu tive muita dificuldade com o passar viés elástico no sutiã. Ele sempre ficava imperfeito. E eu lembro que eu pensei assim, por que tem tanta gente que consegue deixar o sutiã perfeito com o viés elástico e eu não consigo? Então o que eu fiz? Repeti, até sair perfeito, porque eu não aceitava deixar a dificuldade me vencer. Gastei um rolo inteiro de viés elástico e depois de tanto insistir até que enfim eu consegui. Saiu meu primeiro sutiã de qualidade e eu aprendi a passar o viés elástico no sutiã com qualidade e nunca mais eu tive essa dificuldade. E hoje, olhando para trás, eu percebi uma coisa incrível desses dias que foram tão sofridos para mim. E que coisa incrível é essa? A repetição. Essa é a melhor e única forma para chegar na perfeição costurando lingerie. Ou seja, para você que vai começar agora, ter na sua mente que a repetição vai te levar na perfeição é algo fundamental. Lembre-se sempre disso, repetição é igual a perfeição. Essa é a primeira coisa que você precisa entender na minha metodologia, certo? Basicamente, essa minha metodologia de costurar é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, ter um molde de qualidade para a peça sair do jeito certo, no tamanho certo, vestindo bem quem for usar a peça. A segunda etapa, cortar e costurar com qualidade, ou seja, ter alguém ensinando um passo a passo completo com todos os detalhes de como cortar e costurar com qualidade. E a terceira etapa da metodologia é a da repetição até chegar na peça perfeita, que aí basta você pegar todo o seu aprendizado e repetir até a perfeição. E é isso que eu quero que você faça agora. Por isso, vou te dar de graça os moldes de uma linda calcinha caleçon em todos os tamanhos da grade, P, M, G e GG. E vou te ensinar nos mínimos detalhes como fazer essa calcinha do início ao fim, para que assim você consiga colocar em prática hoje todas as etapas da minha metodologia. A calcinha que vou te ensinar hoje é a calcinha caleçon. Então é uma calcinha prática, fácil de fazer, embora muita gente pense que é difícil fazer uma calcinha caleçon, principalmente se estiver usando apenas a máquina reta e zigue-zague doméstica. Hoje eu vou te ensinar na prática que você consegue fazer esta calcinha caleçon, mesmo que você só tenha a máquina reta e zigue-zague doméstica, com ponto zigue-zague, ou seja, eu vou te ensinar a costurar esta calcinha da forma que você nunca viu antes. Eu vou te ensinar você a costurar com ponto zigue-zague que vai te dar elasticidade, ou seja,
que vai fazer com que esta calcinha tenha elasticidade, porque quando a gente costura com ponto reto a renda, na nossa máquina reta, ela perde a elasticidade. Mas eu vou te ensinar hoje de uma forma diferente. Você vai ver que esta calcinha feita na renda não vai perder a elasticidade, ou seja, vai servir na pessoa da qual vai usá-la. Então vou te mostrar aqui a calcinha que eu vou te ensinar hoje, nesta calcinha caleçon. Eu sei que você pode achar que é difícil. Eu sei que você pode estar pensando que é difícil fazer esta calcinha, mas você vai ver na prática que é uma das mais fáceis na costura da lingerie, por isso eu escolhi ela. Então tenho certeza que você vai conseguir fazer esta calcinha tão perfeita como eu fiz e já vai conseguir ganhar dinheiro com ela aqui comigo. Então não esqueça, primeiro, baixe o molde que vou te dar. Segundo, veja como é o passo a passo de como cortar e costurar essa calcinha. E terceiro, repita, repita e repita até a peça sair perfeita. Você vai ver que quando for fazer os próximos modelos, será cada vez mais fácil e o seu processo de aprendizagem será muito mais rápido. E aquilo que antes você achava que era um bicho de 7 cabeças, agora você vai ver que é muito mais simples do que parece. E o melhor, junto com o molde, vou te dar também a lista dos materiais que você precisa para fazer esta calcinha. Então assista com muita atenção toda a parte prática da aula que vai começar agora e depois já vai lá fazer sua experiência costurando a primeira peça mais lucrativa da costura. E essa peça você consegue fazer com a máquina reta zigue-zague doméstica. Se você tem mais máquinas, se você tem a máquina overlock, você consegue fazer ela com bastante facilidade. Se você não tem máquina nenhuma, você vai conseguir montar esta peça na mão para que você aprenda com a minha metodologia, para que depois que você adquirir a sua máquina, você já vai estar sabendo fazer. Então, se você tem 0, 1, 2 ou mais máquinas, com esta metodologia que eu vou te ensinar agora, você vai conseguir fazer. Então vamos para a mesa começar cortando e depois costurando a calcinha? Mas antes da gente começar a fazer a nossa calcinha, deixa eu te mostrar a questão dos moldes. Eu vou lá para o celular te mostrar como baixar os moldes da calcinha caleçon. E depois a gente já vai para a aula prática começar a fazer. Bom, agora eu vou te ensinar como baixar o seu molde. Você vai estar na aula 1. E vai baixar aqui, baixar molde da calcinha. Você vai clicar aqui. Então está rotando aí, está baixando, né? Está abrindo, na verdade, não está baixando ainda, está abrindo. Então, pessoal, eu estou aqui no Android, Samsung, mas se você tiver o iPhone também, o processo é bem parecido, tá bom? Então, como vocês viram, abriu essa página, né? Abriu essa página aqui, mas não está baixado ainda. Então, para baixar, você vai vir nessa seta, nessa setinha aqui para baixo, clicou, agora você vai ver que está carregando, baixando o seu arquivo aqui, né? Arquivo baixado. Então, agora já está baixado. Eu vou sair aqui, daqui e vou mostrar lá no arquivo do meu celular, que você vai ver que ele já está lá guardado, né? Está lá baixado. Então, aqui está meus arquivos, nessa pastinha aqui. Então, pessoal, aí entrando aqui já nessa página, você vai ver que normalmente vai estar em documentos ou aqui em downloads. Então, o meu está aqui, eu vou clicar em documentos e você vai ver que aqui está o primeiro, né, o último, na verdade, baixado, que é a calcinha caleçon. Então, vou clicar aqui em cima. Então, vou clicar aqui agora, só uma vez. E agora minha calcinha, o molde da minha calcinha já está baixado, está aqui arquivado no meu celular. Posso imprimir quantas vezes eu quiser e eu não vou perder, né? Esse molde vai estar aqui baixado para mim. Então, e aqui está a legenda, né? Essa legenda eu vou estar explicando para vocês na hora de riscar e cortar o seu molde, né? Vou estar falando sobre ela detalhadamente, mas você pode estar lendo aí. E aqui é onde você vai imprimir, você vai colocar para imprimir ou vai enviar para quem vai imprimir para você. Então, aqui nesses 3 pontinhos,
né? Se você mesmo for imprimir, você já vai clicar aqui, né? Imprimir, já vai mandar para sua impressora. Ou se você for para uma lan house ou, sei lá, uma papelaria que você for imprimir, tá aqui, arquivo, né? Enviar arquivo. Aqui, enviar arquivo, você vai apertar. Então, pessoal, abrindo aqui, no caso do meu, é o WhatsApp empresarial. Eu vou clicar aqui no meu WhatsApp, mas no seu pode ser que seja nesse WhatsApp comum aqui. Tá bom? Então, no meu é aqui, eu vou clicar para enviar para o WhatsApp empresarial e vou enviar aqui para o Samuel para ele poder estar imprimindo na impressora dele, né? Então, vou clicar aqui. E agora eu vou clicar mais uma vez aqui na setinha, ou seja, clicar na outra setinha, né? E agora o Samuel acabou de receber o meu arquivo para ele poder imprimir. Então, simples assim, você vai estar baixando o seu molde, colocando para imprimir ou enviando para quem vai imprimir para você. Vamos começar agora recortando o nosso molde para depois a gente riscar e cortar a nossa caleçon. Então a gente vai fazer agora a nossa caleçon. Aqui então está o aviso de impressão. Aqui você vai aprender, né, como imprimir o seu molde para que ele saia no tamanho real, para que ele saia, né, com a medida igual à minha ou aproximadamente. Pode haver uma diferença de 1 ou 2 milímetros, porque se houver uma diferença de mais de meio centímetro, aí sua peça vai ficar bem diferente da minha, ou para maior ou para menor, né? Então é muito importante que você leia o aviso de impressão. Isso aqui é muito importante, você imprimir no navegador Chrome para poder sair com a medida igual à minha. Nós fizemos o teste, em outro navegador sai com medidas diferentes, tá bom? Então, se você for imprimir numa lan house, fora de casa, é importante que você observe esses detalhes, tá bom? Então, aqui está também, né, alguns avisos, né? Tudo referente à impressão. Imprimir primeiro uma página só para você poder conferir as medidas, a escala de impressão, como a sua impressora deve estar configurada para que a sua modelagem saia no tamanho real. E agora aqui está a legenda, né? Como montar o seu molde. Então, eu vou mostrar para vocês agora na prática. Então, como montar o seu molde e também como montar a sua peça, né? Então, cada um desses riscos, o risco pontilhado, o risco duplo, o risco em zigue-zague e essa seta vai ter um significado no molde que vocês irão ver aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na prática. A seta indica o sentido do fio, tá escrito aqui, né, na primeira folha. A seta indica o sentido do fio, o pontilhado indica que você vai colar outro pedaço aqui. Essas numerações também você deve seguir, aqui tem um 5 e um 6, né? Então quando você for colar, eu vou te ensinar, vou mostrar para você. Quando você for colar, você vai pegar o outro lado que esteja com essas mesmas numerações para colar aqui. Esse zigue-zague é o bico da renda, onde tiver esse risco em zigue-zague, é o bico da renda. Então, são detalhes que você deve observar. Esse aqui não tem dobra, né? Onde houver risco duplo é dobra. No caso da caleçon não tem esse risco duplo. Então a gente vai fazer no tamanho G. Normalmente eu faço no tamanho M as modelagens, mas essa eu vou fazer no tamanho G. Então vou recortar aqui o meu molde. E então, essa parte é uma parte simples, né? Até uma criança consegue fazer, consegue recortar. Então, você deve seguir aqui o risco. É importante que você não tire o desenho de fora. Então, essa risquinha azul, é importante que ela permaneça aqui, porque se você tirar, pode ser que você esteja... Se você tirar, você vai diminuir o seu molde. Isso é uma lógica, né? Então, essa risquinha, né, ela deve ficar. Então... vou mostrar aqui para vocês na parte do pontilhado, não do zigue-zague, do pontilhado. Quando chegar nessa parte pontilhada, então você deve deixar uma beirada aqui, não precisa ser muito certo, né? Uma beiradinha para você fazer o quê? Passar a cola. Então aqui o 9 e o 10, esse eu vou deixar uma beiradinha, quando for o outro 9 e 10, eu vou tirar total. E aí agora eu vou recortar todo o meu molde de tamanho G e eu vou mostrar para vocês montando ele. Então, o nosso molde está aqui, né, todo recortado, e agora eu vou montar, como eu disse para vocês, 7 no 7, 8 no 8. Esse lado eu deixei maior e esse eu tirei todo, do mesmo jeito aqui. Esse lado eu deixei maior e esse eu tirei todo. E aqui estão as numerações, 6 no 6 e 10 no 10.
Então você vai seguir as numerações correspondentes. E essa modelagem, ela já é inteira. Então tem a frente e as costas é junto. Vou passar a cola logo aqui dos dois lados, né? Como vocês estão vendo, eu estou aqui com um papel pardo, né, embaixo. Eu vou mostrar para vocês agora a importância dele. Então esse pontilhado, ele vai ficar em cima do outro pontilhado. Um pontilhado retinho no outro. E esse papel pardo é porque é muito importante que o seu molde fique firme. E para que ele fique firme, você deve colar ele em um papel firme, né? Então pode ser cartolina, papel pardo, como você preferir. O papel pardo dura mais, a cartolina muda muito de cor, altera a cor, fica feia, né? Então deixa eu corrigir aqui que tá tortinho. Então aqui o nosso molde está colado. Com o papel pardo eu vou colar em cima, vou colar o meu molde em cima, certinho, né? Vou passar cola em todo ele e vou colar ele aqui, tá certo? Eu vou até marcar aqui para poder eu não... Depois já encostei no lugar certo. Ah, tá, olha isso, foi aproveitando a folha, tá, pessoal? É porque aqui houve um erro de impressão e a gente utilizou o outro lado da folha, né? Não é porque eu tô com o molde frente e verso, não. Então, vou passar a cola em todo ele. Onde você deixar faltando cola, com certeza depois vai soltar com o tempo. É importante que você use uma cola boa, porque seu molde vai durar anos aí, né? Sem que você precisa imprimir outro, porque se você estragar o seu molde, você vai ter o outro em PDF para que você faça outra impressão. Mas isso não é interessante, porque você vai estar gastando dinheiro com isso, né? Então, vou colar o meu molde aqui, que você faça o mesmo com o seu. Esse molde, ele não tem dobra. A maioria dos nossos moldes tem dobra. Como que é isso, Selma? É porque a gente faz uma banda só para economia de impressão, porque você vai ver que imprimir um papel não é o mesmo que fazer uma xerox, a impressão sai mais cara. Então, quando a impressão sai cara, é prejuízo para você. Então, o que a gente faz com os nossos moldes? A gente faz apenas um lado dele, e no caso da Caleçon não tem jeito, por isso que a gente fez ela inteira, porque ela tem que ser inteira, mas normalmente a gente faz só uma metade do molde, e você vai desenhar o outro lado. Eu vou mostrar para vocês. Não é bem desenhar, né? É bem simples. Quando a gente for fazer o outro modelo, né? Quando a gente for fazer a parte de cima da Caleçon, que é o cropped, aí ele é com dobra. E como ele é com dobra, você vai ver. Eu vou ensinar para você como que você vai fazer aqui no caso do papel pardo, né? Então aqui está a parte do fundo. Vou aproveitar esse pedacinho aqui, né? Sempre aproveitando a parte reta para poder não precisar recortar um lado, né? Então, com esse molde coladinho no papel pardo, eu vou ter ele aí por muito tempo. Fica mais fácil de riscar no nosso tecido, né? Então, colei tudo aqui. Que eu vou fazer, eu vou recortar novamente, né? Eu havia recortado o meu molde e agora, depois de ter colado aqui no papel pardo, eu vou recortar novamente. É muito importante que você utilize uma tesoura de papel, ou seja, uma outra tesoura, porque se você ficar usando a sua tesoura de cortar tecido aqui, principalmente a gente que trabalha muito com renda e microfibra, se você ficar usando a sua tesoura de tecido, você vai cegá-la. Então você deve ter uma tesoura aí para você estar cortando o papel com ela e não usar a sua tesoura de cortar tecido, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui agora é cortar novamente. Por isso que você não deve tirar o risco azul, porque se você tirar nessa hora aqui, seu molde já vai estar pequeno e você vai tirar mais outro pedaço, aí fica ruim.
né? Então aqui estou com o fundo da minha caleçon recortada, né? E agora eu vou aqui para a parte da peça. Eu vou tirar aqui, fica mais fácil para mim, né? Para eu poder depois fazer a linha reta aqui. Então agora simplesmente recortar novamente. E aqui eu vou estar com o meu molde por um bom tempo. Então, pessoal, terminei de recortar meu molde, como vocês estão vendo aqui, né? Eu vou ter um molde aqui para uma vida, muito tempo, se eu cuidar direitinho dele, né? Que eu vou cuidar, vou guardar ele embalado em pastas para ele não danificar. E aqui está o fundo. Então, a minha régua está aqui, né? Eu vou medir agora depois dele pronto, mas é importante que você meça antes, porque se você imprimir a primeira folha e estiver errado, você, né, dá para corrigir sem desperdiçar a tinta da impressora. Então aqui, como vocês estão vendo, esse fundo, ele tem um comprimento aqui de 10.9. Selma, aqui não há necessidade, porque se aqui deu 10.9, é sinal de que seu molde está igual ao meu. Por isso que não há necessidade de ter medida de todos, né, de todos os lados. Então deu 10.9 centímetros. Né? Então vou medir aqui para vocês verem que a medida é exata, 10.9. Né? Então meu molde está certinho. É importante que você faça isso na sua primeira página, né, para quando você for imprimir, o seu molde sair no tamanho real. Então, pessoal, eu estou aqui com a minha renda. Você pode estar cortando as duas de uma vez. Eu dobrei a minha renda aqui, como vocês estão vendo, né? A minha renda está dobrada. Selma, qual a medida da renda? Né? Então, aqui ela tem 18 centímetros. Pode fazer com uma renda de 19, de 20, de 17, de 15, pode. Se você for fazer com uma renda menor, né, você vai centralizar. Né? Você pode centralizar ou deixar ela mais baixa na parte de cima. Imagina que a minha renda é menor, né, que ela é só desse tamanho aqui para cima, de 15. Então, eu posso colocar aqui. Né? É o jeito mais certo, que aqui o fundo vai dar tudo certinho. Então, você coloca em cima, né, corta aqui e vai fazer a sua caleçon, ela vai ficar mais estreita. Se a sua renda for mais larga, aí se for mais larga você vai ter que distribuir no meio, para não ficar tão ruim, né? Ou então você deixa crescer também para a parte de cima, tanto faz. Né? Se a sua renda for mais larga, imagina que a sua renda é mais larga, né? Então você deixa, né, crescer aqui na parte de cima, que ela vai ficar mais alta, na parte lá vai cobrir o umbigo, né? Vai subir bem alto. Então, ela de 18 é a medida certa, como vocês vão ver lá na legenda, está escrito lá que é com renda de 18 centímetros, mas não necessariamente. Então, você consegue fazer com qualquer uma. A de 18, né, vai dar uma caleçon numa medida boa. Então, como vocês estão vendo aqui, né, vai sobrar os biquinhos da renda, sim, para cima e para baixo. Tá certo? As beiradinhas do bico da renda. E eu vou colocar ela bem, o meu molde bem certinho aqui. Preciso segurar ele, né, apertadinho, para ele poder não sair do lugar. E eu vou riscar aqui, talvez fica meio imperceptível aqui, talvez eu não consiga ver direito os riscos, porque é uma renda estampada. É uma renda, nem é bicolor, né, várias cores aqui. Opa. Então, se eu não conseguir ver direito quando eu estiver cortando, eu preciso colocar o molde em cima novamente. Né? Então aqui a caleçon corte só dos dois lados, né? Como vocês estão vendo aqui. Então uma calcinha bem prática, bem fácil de fazer. Se eu não conseguir perceber, né, por conta da estampa, o meu risco aqui eu vou colocar em cima, né? Que ficou bem marcado até. Pessoal, lembrando que a gente vai trabalhar esta calcinha apenas na máquina reta e zigue-zague doméstica, né? Então, como é na máquina reta e zigue-zague doméstica, é interessante que você deixe um pouquinho, né, uma margenzinha aqui, né, do risco do giz. Principalmente se você consome muito tecido na hora de costurar. Agora eu vou abrir aqui, né, que a minha renda estava dobrada. Então, a caleçon é simplesmente isso aqui que vocês estão vendo.
né? Aqui já está os dois lados, né? Vou até colocar aqui para vocês verem. Aqui está escrito frente e costas, né? Costa e frente. Então, qual a diferença? O lado das costas é maior, né? Da frente é mais curto. Então, agora eu vou para a parte do fundo, vou dobrar aqui para vocês, né, verem como que vai ficar. Então, ela vai ficar assim depois de costurada, mas agora eu vou cortar o fundo, né? O fundo precisa ser com a malha 100% algodão. Não pode ser outra malha, tem que ser com a malha 100% algodão, por conta da saúde da mulher. Então, aqui tá muito quente, né? O moldezinho começou a querer emborcar. Então, é importante que você use uma folha de papel pardo média. Não pode ser muito fina e nem muito grossa, ou da sua preferência. Eu não gosto da fina, da fininha demais, mas também a mais grossa não serve porque ela emborca muito. Você vai ficar com seus moldes tudo enrolando. Essa aqui, se é que eu não me engano, ela é de esse molde, esse papel pardo é de 180, parece, a gramatura dele. Então, esse moldezinho está inteiro, vou cortar ele do mesmo tamanhozinho, né? Vou seguir, porque eu não vou fazer nenhuma costura em volta, só vou fixar no fundo mesmo, não vou fazer costura de overlock, até porque eu só vou usar a reta zigue-zague doméstica. Então, aqui está o fundo da minha calcinha caleçon, e agora a gente vai lá para a mesa, né? Começar montando a nossa calcinha. Então, agora a gente vai montar a nossa caleçon, né? É lado direito com lado direito, e eu vou fazer uma costura aqui em zigue-zague para eu poder ganhar uma elasticidade aqui, porque se eu costurar com a costura reta aqui nessa máquina reta, ela não vai esticar nada aqui onde eu costurar. E como é uma calcinha, eu quero que ela fique esticando um pouco, né? Então, eu vou costurar no zigue-zague, vou colocar o ponto 3 e 3, e eu vou costurar e rebater com o mesmo ponto. Então, eu vou fazer essa costura na beirada e depois eu vou virar, né? Então, essa costura que eu vou fazer aqui agora vai ser na beiradinha, não tem problema se ela ficar saindo o ponto um pouquinho do lado de fora, que eu vou costurar bem na beirada mesmo. Vou dar um retrocessozinho. Então, fiz essa costura aqui, né, como vocês estão vendo. No zigue-zague ela ganha elasticidade. Eu vou fazer agora o mesmo do outro lado. Essa foi a forma que eu encontrei de costurar essa calcinha caleçon na máquina reta zigue-zague para ela poder esticar. Porque costurando só na reta, aqui ela vai prender, não vai esticar. Então, vamos, retrocesso. Retrocesso, né? Para finalizar. Ficando assim. Agora, já vou costurar o fundo aqui e depois eu vou passar uma costura em volta toda. Achatando a costura, né, de zigue-zague, porque senão ela vai desmanchar, é claro, né? Então, preciso fazer outra costura aqui no zigue-zague. Agora, aqui no fundo, eu posso fazer a costura reta, né? Então, vou pro ponto reto, 4, reto e no 4, retrocesso. Sempre zigue-zague para finalizar. Agora eu vou virar aqui, tirar aqui essa ponta de linha, né? Agora eu vou virar para um lado e vou passar outra costura aqui em zigue-zague também. Ponto zigue-zague, 3 e 3. Vou começar e dar um retrocesso.
E agora eu vou costurar assim, achatando a costura até o final, até o outro lado. Agora aqui no final, dá um retrocesso novamente. Então ficando assim, né? Agora sim ela tem elasticidade. E agora eu vou achatar essa costura aqui também, com o zigue-zague, essa costura do fundo. Eu já vou aproveitar e fazer um acabamentozinho aqui. Eu vou diminuir esse ponto de zigue-zague aqui, para poder ficar um acabamento melhor aqui na união dos tecidos da renda, né? Vou jogar mais pra cima, que então ela não vai puxar. Agora eu vou voltar aqui pro 3 e 3. Chegando aqui no final, voltei pro 2 e 2. Com um retrocesso para finalizar. Então agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou costurar o fundo, né, da minha calcinha, caleçon. Para eu costurar o fundo, eu preciso saber qual é o lado da frente, qual é o lado das costas. Então, o lado da frente é o lado mais curto, né? Então, aqui está o lado das costas e o lado da frente. E eu vou posicionar o meu fundo aqui, né, um pouco mais à frente do que nas costas. Então, assim, para você entender melhor, né, se eu dobrar ele aqui no meio e colocar, né, eu vou ficar com ele no meio. Então, eu não quero, eu quero que ele fique mais na frente, né? Eu posso fazer tipo 3 dobras aqui, né? Aí eu marquei aqui. Então, eu vou colocar essas duas partes, né, para frente. Vou deixar só a terça parte do lado das costas. Vou posicionar aqui no meio que eu digo aqui centralizada, né, nas laterais, e vou colocar embaixo da minha máquina aqui para poder costurar. Então, o que eu preciso fazer aqui pro fundo não sair do lugar é segurar, né? Eu vou segurar aqui porque senão ele vai entortar. Então, aqui no ponto 3, né? E no 3, eu vou fazer um zigue-zague bem na beiradinha, em volta todo, né? Eu marco aqui o meio certinho. Se você tiver dificuldade, né, pode marcar aqui. Então, aqui essa ponta aqui, né? E essa aqui, que vai ficar na direção da costura, para poder sair no meio certinho. Só segurar aqui e pronto. Né? Agora aqui também, né? Aqui tem que ficar sobrando o mesmo tanto para cada lado. Então, nem fiz retrocesso, vou fazer no final. Bem na beiradinha. Chegou aqui no final, levantou a agulha, virou, baixou, continuei segurando aqui com o dedo marcando o meio. Chegou no final, com a agulha baixada, levanta o pé, né? Levanta o calcador, baixa novamente. E aqui, continua segurando. Essa costura bem na beiradinha. Agora aqui, vou baixar a agulha, né? Ficou fora. E virei. Vou levantar a agulha porque ficou um pouquinho do lado de fora. Pronto. Baixei novamente. Agora eu vou pro final. Chegando aqui no finalzinho, eu vou colocar um ponto menor para fazer um acabamento 2 e 2 aqui. Retrocesso. Fiz o retrocesso só no final, que daí eu fiz o acabamento do começo e do final da costura. E assim a minha caleçon finalizada.
para você que achava que não tinha jeito de costurar renda na máquina doméstica, né? Você viu aqui que eu costurei a minha calcinha caleçon toda na máquina doméstica, do início ao fim. E outra coisa, né? Ela tem elasticidade aqui, por conta desse jeito de costurar só com zigue-zague. Que aula incrível foi essa, né, pessoal? Saiba que essa é apenas a primeira aula e ainda tem muito mais coisa por vir nos próximos dias. E para finalizar, só queria te dar alguns avisos importantes. Bom, não sei se você está sabendo, mas nós criamos uma comunidade exclusiva para o nosso curso gratuito. E nessa comunidade você vai conhecer outras pessoas que estão assim como você na mesma jornada para se tornar uma costureira bem-sucedida com a costura de lingerie. E para fazer parte desta comunidade é bem simples. Basta tocar no botão azul abaixo deste vídeo, mandar sua solicitação e em alguns minutos você já será aprovada para participar desta comunidade. Lá dentro da comunidade você vai poder postar a foto de cada peça que fizer no nosso curso gratuito e, além disso, vai poder também colocar as dúvidas que tiver durante as aulas do curso e todas elas serão respondidas pela minha equipe, ou seja, se você ficou com alguma dúvida do que aprendeu aqui nessa primeira aula, já entra lá na comunidade e posta sua dúvida agora mesmo. E o meu primeiro desafio para você que chegou até o fim da aula de hoje é fazer sua peça e repetir quantas vezes precisar e postar todas as peças que fizer dentro da nossa comunidade. Ah, mas se minha peça não ficar boa, Selma? Não tem problema, poste, porque a gente vai falar onde você precisa melhorar e vamos fazer com que sua evolução seja bem mais rápida com essa comunidade. Sem contar também que ao postar você vai motivar outras pessoas que ainda não teve coragem para fazer e postar também. Então quero todas postando as peças, ok? Estamos juntas aqui neste curso gratuito para aprender e a sua postagem dentro da comunidade é parte fundamental no seu aprendizado. Se você ainda não está lá na comunidade, basta tocar no botão azul que está aqui abaixo e entrar agora mesmo. Vou esperar sua calcinha lá dentro, tá bom? E o melhor de tudo é que não vamos ficar somente nessa calcinha não. Na próxima aula, que será quarta-feira, eu vou te ensinar a costurar um sutiã cropped, que é tão prático de fazer como essa calcinha caleçon. E os dois formam um excelente conjunto de lingerie. Não sei se você sabe, mas o que vai garantir você de ser uma costureira bem-sucedida é costurar o sutiã, pois ele é o maior responsável pelos altos lucros da lingerie. Por isso, não deixe de assistir a aula de quarta-feira, tá bom? E além disso, vou te mostrar como vender esse seu conjunto, que você vai fazer a calcinha da aula de hoje e o sutiã cropped da aula de quarta-feira. Vou te mostrar exatamente como encontrar as pessoas que vão comprar de você, como descobrir suas futuras clientes. E com essa aula de quarta-feira, você vai conseguir mesmo que não saiba vender. É nessa próxima aula que você vai começar a ver na prática todo o potencial da lingerie. Essa aula de quarta-feira vai estar simplesmente incrível e você não pode perder. Além disso, durante esta semana, teremos todos os dias, às 20h09, às 8h09 da noite, no canal do YouTube, no meu canal, teremos o Papo de Costureira, que são as entrevistas que eu faço com minhas alunas que vivem de lingerie. São histórias completamente novas e que vão te mostrar que é possível ser uma costureira bem-sucedida vivendo apenas de lingerie. Então, se você quer conhecer ao vivo costureiras que são bem-sucedidas, não perca os Papos de Costureira.
Sem contar que nesses papos de costureira eu irei explicar como fazer para participar do sorteio do kit Costureira Bem-Sucedida, que é um kit composto por uma máquina de costura e um kit de materiais completo para lingerie. E somente quem tiver nessas lives vai saber como participar do sorteio. Por isso, te aconselho a participar de todas as lives do Papo de Costureira, para você não ficar de fora deste super sorteio. Hoje mesmo já teremos o nosso primeiro papo e eu vou enviar o link para você lá no nosso grupo de WhatsApp exclusivo do curso gratuito Costureira Bem-Sucedida. Se você ainda não está no grupo, o botão para entrar também está aqui abaixo. Então é isso, entre na nossa comunidade e assim que você pegar o molde e fazer a caleçon da aula de hoje, não esqueça de postar lá dentro para a gente ver, tá bom? Beijos e te vejo lá mais tarde no Papo de Costureira. E coloca aí no seu despertador. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem a nossa segunda aula. Tchau, beijos e até mais tarde.